Reunião em Florianópolis apresentou a Comissão de Avaliação e Fiscalização contrato revisado entre Governo do Estado e Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência. Agora a proposta já pode ser enviada para o plenário da Casa. O último retrato do mercado de trabalho no Brasil mostrou o aumento do número de profissionais ganhando a vida por conta própria ou sem a carteira assinada. Presidente em exercício da Câmara confirma audiência pública que tratará do combate à prevenção ao uso de drogas. E no esporte, Fundação Municipal de Esportes de Criciúma lançou projeto esportivo que movimentará empresas da cidade. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma reunião em Florianópolis apresentou à Comissão de Avaliação e Fiscalização o contrato revisado entre o Governo do Estado e o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. As discussões sobre o contrato de repasse de recursos do Governo do Estado ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina foram encerradas nesta quarta-feira. Em reunião na capital do Estado, membros da CAF, a Comissão de Avaliação e Fiscalização, definiram readequações no contrato, que garantem o repasse integral ao hospital. Ontem nós tivemos a reunião da CAF, que é a Comissão de Avaliação e Fiscalização do Hospital Santa Catarina, onde definimos, que a revisão do contrato. A gente trouxe o pessoal do Estado aqui na Câmara de Vereadores, até agradeço todos os vereadores de Criciúma pela parceria, pelo apoio, da cobrança efetiva em relação a isso. Foi acordado na Câmara que haveria uma conversa entre o Estado e o Ideias para fazer esse reajuste no contrato. Então o contrato foi revisado. Ontem em Florianópolis nós aprovamos esse contrato revisado e a partir de hoje então o Estado, agora com uma revisão e com outros tipos de cobrança das metas, será pago o valor integral, será de 3.200.000 ao Hospital Santa Catarina. Quem ganha com isso é a população de Criciúma, quem ganha nossas gestantes, quem ganha as nossas crianças que estão aí, que tanto precisam no Hospital Santa Catarina. Tita Belloli explica que as discussões junto ao Governo do Estado para readequações no contrato começaram há alguns meses. O não pagamento integral ao hospital, por conta do não cumprimento de algumas metas, estava gerando prejuízos à instituição. Nós estamos trabalhando fortemente porque o Estado não estava repassando integralmente esse valor. Somente 70% do valor, então isso em qualquer momento ia dar problema, como já deu, que os médicos para serem pagos, o IDES teve que fazer um financiamento. Então a gente veio batendo nessa tecla, dizendo da importância de ter esse valor integral para o hospital, para que o serviço seja de excelência, para que o serviço seja bom para a população. A questão das metas, que era o maior problema em relação ao contrato, foi resolvida. Conforme o parlamentar, algumas metas eram muito distantes da realidade e, por isso, o hospital dificilmente conseguiria cumpri-las. Antigamente era por metas, cada serviço tinha que atingir a meta. Hoje é global. Então, aquela meta que ela não atingiu, mas a outra passou, eles fazem o contraponto, o balanço, e aí sim conseguem atingir o valor para poder cobrar do Governo do Estado. Então, a importância disso tudo, o trabalho que a gente vem fazendo efetivamente em relação a isso, eu sempre digo que quando a gente se une, a imprensa, os vereadores, as nossas lideranças em prol do Hospital Santa Catarina, como é do Hospital São José, quem ganha com isso é a população de Criciúma. E falo mais uma vez as pessoas que mais precisam. Segundo o vereador, o IDES, instituto que administra o hospital, afirmou que o valor agora repassado integralmente deve ser suficiente para gerir a instituição. O repasse mensal é de R$ 3.200.000. Eu fiz essa pergunta ao presidente do IDES, ao diretor, com esse valor ele poderia
ofertar esse serviço de qualidade e de excelência à população. Ele me passou que sim, mas continuamos fiscalizando, continuamos vigilantes. Qualquer coisa que aconteça, a gente vai estar aí para chamar a atenção também e fazer uma cobrança mais efetiva se precisar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência. Agora a proposta já pode ser enviada para o plenário da Casa, onde a votação deve ser feita até o dia 10 de outubro. O relator da reforma na CCJ, o senador Tarso Gereissati, informou que com as mudanças feitas durante a tramitação na comissão, a economia cairá de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos para 962 bilhões de reais no mesmo período. A sessão começou cedo e com previsão de que seria longa. Foram quase 500 emendas apresentadas pelos senadores com sugestões de mudanças no texto. O relator da proposta, senador Tarso Gereissati, do PSDB, apresentou a complementação de seu voto inicial, lido na reunião no dia 28. Gereissati manteve o texto principal como veio da Câmara, apenas com algumas mudanças, como a retirada do benefício de prestação continuada, o BPC, alteração que não resulta em nova análise da PEC pelos deputados. Tarso retirou também o ponto que tratava da possibilidade de que o valor da pensão por morte seja menor que um salário mínimo. Entre as emendas acolhidas pelo relator estão a criação de benefício para crianças em situação de pobreza e supressão da regra que impossibilitava anistiados políticos de acumularem indenização com a aposentadoria ou pensões. Na análise do relator, as medidas visam a recuperação do déficit fiscal para que seja possível a manutenção de serviços oferecidos à população menos favorecida. Eu tenho uma preocupação, como princípio, com o déficit fiscal, porque eu entendo que se o governo federal, governo estadual, municípios não têm recursos suficientes para aplicar na educação, para aplicar na saúde, para aplicar em infraestrutura, já que todos os seus recursos, e é isso que está acontecendo hoje, estão sendo engolidos pelo déficit da Previdência, defender os mais pobres, primeiramente, é defender que existam e sobrem recursos para aplicar em educação. Dos 27 senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a reforma da Previdência, pelo menos 3 apresentaram voto em separado, ou seja, contrário ao do relator. Já no final da tarde, os senadores aprovaram por 18 votos a 7 o texto base da reforma da Previdência. Com isso, a proposta já pode ser analisada e votada em 2 turnos no plenário do Congresso. Para ser aprovada, a reforma precisa de pelo menos 49 votos dos 81 senadores. A sessão desta quarta-feira continuou com a votação dos destaques, que são adições ou subtrações de itens do projeto, que será enviado para o plenário. Entre os destaques estão proteção de trabalhadores informais, que terão direito a serem incluídos no sistema previdenciário. Além desse destaque, o relator propôs enquadrar ex-parlamentares inscritos no Plano de Seguridade Social dos congressistas nas mudanças da Previdência, como a troca da idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Após um acordo entre líderes para acelerar a votação, ficou acordado que a PEC paralela, onde foram inseridas alterações, como a inclusão de estados e municípios, já seria votada na CCJ nesta quarta-feira. Assim, ela já ficaria pronta para ser votada em plenário, o que pode acontecer até o fim de outubro. E mesmo após o acordo da votação da PEC, o assunto voltou a ser discutido durante a sessão. Inicialmente, esta PEC paralela seria desmembrada do texto principal apenas em plenário e teria que voltar à CCJ. Esta proposta ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. A PEC paralela inclui dispositivos que permitirão ao governo federal elevar sua arrecadação, como a cobrança gradual de contribuições de entidades filantrópicas, exportadores do agronegócio e de empresas que usam o Simples Nacional, que hoje são isentos.
No entanto, com as mudanças feitas pelo relator, a economia prevista por ele, que inicialmente era de 1,3 trilhão de reais em 10 anos, com a reforma, cairá para 962 bilhões de reais. Em linhas gerais, a proposta de reforma da Previdência aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. A seguir, último retrato do mercado de trabalho no Brasil mostrou o aumento do número de profissionais ganhando a vida por conta própria ou sem carteira assinada. O último retrato do mercado de trabalho no Brasil mostrou o aumento do número de profissionais ganhando a vida por conta própria ou sem a carteira assinada. Os jovens são as principais vítimas dessa situação. Mas como sempre existe uma alternativa, a repórter Adriana De Luca mostra uma delas. A Jéssica demorou para conseguir o primeiro emprego. A jovem de 19 anos fez muitas entrevistas, mas a resposta era sempre a mesma. Eu fazia a entrevista, daí eles falaram que ia entrar em contato e nunca entravam, me davam retorno. Ou já falavam que não foi aprovado. Essa é a realidade de muitos jovens brasileiros. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos passou de 27%. É mais do que o dobro da taxa geral da população, que é de 12%. De acordo com especialistas, o desemprego é maior entre os jovens por causa da falta de qualificação e experiência profissional. A gente ficava frustrada, né? Porque nunca tinha trabalhado, então tem como ter a experiência, né? Uma alternativa para conseguir o primeiro emprego é o programa do governo Jovem Aprendiz, que facilita o acesso ao mercado de trabalho. Por lei, toda empresa de médio ou grande porte deve reservar pelo menos 5% do seu quadro de funcionários para o jovem aprendiz. A empresa que contrata, que investe no programa de aprendizagem, ela forma, ela qualifica profissionais mais preparados, sem vícios, né? Muito mais direcionados ao seu negócio. Ela tem um retorno institucional, uma vez que ela está implementando a responsabilidade social, né? E ela tem o cumprimento da cota, que é da lei 10.097. Neste colégio da Zona Sul de São Paulo, os aprendizes trabalham em vários setores. A empresa dá a oportunidade do jovem aprender e desenvolver habilidades profissionais. A oportunidade para desenvolver habilidades existe muitas. Agora, tudo depende da atitude do próprio jovem. Às vezes o jovem ele está querendo ganhar o salário mínimo no fim do mês. Então ele ganha esse salário, ele usa para comprar roupa, para colocar um celular, para isso, aquilo. Agora, o jovem aprendiz que é mais sério, ele guarda o dinheiro até para pagar a faculdade, para pagar o curso dele, para ele realmente avançar na carreira dele. Para participar do programa, o jovem tem que estar estudando ou ter concluído pelo menos o ensino fundamental. A lei da aprendizagem ajuda a reduzir o número de jovens desocupados e incentiva o ingresso no ensino superior. Recentemente, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa comprovando que 70% desses jovens, ao participarem do programa de aprendizagem, eles automaticamente já estão inseridos em uma oportunidade de trabalho e deram continuidade aos seus estudos.
O Alex foi jovem aprendiz, foi efetivado e hoje trabalha como professor de informática. Eu acredito que se não fosse essa experiência do jovem aprendiz, eu não estaria aqui no colégio hoje, não saberia o que eu estaria fazendo. Mas provavelmente eu não estaria aqui, né? Que dica você dá para quem quer entrar no mercado de trabalho? Está difícil, não tem o primeiro emprego, não tem experiência. Que dica você daria para quem está buscando o primeiro emprego? Uma dica que eu dou é que o jovem precisa ser focado, né, no trabalho, tem que um pouco se desligar um pouco dessa vida de rede social, de celular, né, que atrapalha bastante, mas saber desenvolver o trabalho, ser responsável, começou uma coisa, tem que terminar, se não terminar, precisa conversar com as pessoas que estão com você e com esse espaço você vai conseguir se desenvolver com facilidade. Criciúma irá realizar nesta sexta-feira, amanhã, uma audiência pública que irá discutir a prevenção e também o combate ao uso de drogas. Confira na reportagem. O trabalho de prevenção e combate às drogas desenvolvido por comunidades terapêuticas em Criciúma e novas políticas públicas sobre o tema serão discutidos em uma audiência pública nesta sexta-feira. O evento foi proposto pelo atual presidente da Câmara de Vereadores, o vereador pastor Jair Alexandre, e será realizado a partir das 7 horas da noite no Salão Ouro Negro, na Prefeitura. Surgiu em função do trabalho que nós já vemos desenvolvimento em Criciúma aqui com a comunidade terapêutica. A gente fundou uma comunidade terapêutica aqui há 5 anos atrás, em função de um número expressivo de dependentes químicos, né? Que somos procurados quase que diariamente por pais que querem, que desejam que seus filhos saiam do mundo das drogas. Então, em função disso, nós fizemos uma pesquisa na cidade para saber o número exato de dependentes químicos. E é assustador, viu? Por isso que, em função de todo esse trabalho e a demanda na cidade, que a gente está fazendo uma audiência pública, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do poder público, para que a gente possa fazer um encaminhamento e tirar essas pessoas, tirar o sofrimento das famílias. Os dados levantados pela pesquisa mostram um aumento de dependentes químicos na cidade, mas o vereador teme que esses números possam ser ainda maiores. A última pesquisa que fora feita em Criciúma era 2012. Tinha uma média de quase 4.000 dependentes químicos. Hoje, nós contratamos a Câmara, através da Câmara de Vereadores, nós contratamos uma empresa e hoje nós temos em Criciúma cerca de 5.500 pessoas dependentes químicos, né? Nós estamos falando de 5.500 pessoas, na pesquisa são pessoas principalmente dos bairros. Na área central, às vezes, vai depender muito do poder aquisitivo, às vezes as pessoas não querem se revelar, né, ou que tem alguém na família, elas escondem isso. Mas eu acredito que nós temos em Criciúma, ultrapassando aí os 6.000 dependentes químicos em Criciúma. A dependência química, como lembra o parlamentar, atinge não só a família, mas também toda a comunidade. Por isso, é um problema social e que precisa ser discutido. E a família envolvida, né? Uma média de 4 pessoas por família, então nós estamos falando de mais de 20.000 pessoas que estão sofrendo. E aqueles que não sofrem diretamente com alguém da família, vai sofrer como sociedade, porque as drogas estão ligadas à violência, né? 80% da violência no Brasil e no estado e no município não é diferente, está ligado às drogas. O vereador tem boas expectativas para a audiência pública e espera que a comunidade compareça para auxiliar nas discussões. A audiência pública, já diz o nome, pública, é para todas as pessoas. Então, nós convidamos, né, a todos mesmo, o poder público, tanto do município, né, mas representantes do Estado também, da Secretaria de Saúde, dos segmentos das comunidades, Polícia Militar, Polícia Civil, o COMAD, que é o Conselho Antidroga, vai ter também o representante da Federação, também das comunidades terapêuticas, ou seja, vai ter muita gente
porque essas pessoas também estão interessadas, estão vendo a demanda, o crescimento de dependentes químicos, e nós, como sociedade, temos que fazer um investimento maior, né, para resolver esse problema que é grave no município, não só no município de Criciúma, mas como nós moramos aqui, talvez nós estamos saindo na frente, né, de querer uma solução nesse problema. Então a gente convida a todos mesmo aqueles que estão ligados diretamente, que tem um familiar seu que é dependente químico, como aquele que não tem, que também sofre. Como eu falei, 80% da violência tem as drogas, com certeza estão ligadas às drogas. A seguir, Fundação Municipal de Esportes de Criciúma lançou projeto esportivo que movimentará empresas da cidade. Agora vamos falar de esporte. A Fundação Municipal de Esportes de Criciúma lançou na tarde de hoje um projeto esportivo que promete movimentar as empresas aqui da nossa cidade. Acompanhe na reportagem. O evento, uma parceria entre Fundação Municipal de Esportes, SESC, SESI e SEST, promete movimentar a cidade entre os meses de outubro e novembro. É a primeira competição neste nível que será realizada no município. Os Jogos Entre Empresas é um evento que surge da necessidade e da vontade que o sistema tem, SESI, SESC, SEST, junto com a Fundação Municipal de Esportes, fazer um grande evento em Criciúma, unindo os interfirmas existentes, fazendo um grande evento em Criciúma, movimentando toda a cidade, comércio, transporte e indústria, fazendo esse evento integrando as empresas, integrando os funcionários e mostrando que o esporte é uma possibilidade que a gente tem de fazer com que a cidade tenha ainda mais movimento. Inspirado por Indaial, que tem uma competição nestes moldes há mais de 30 anos, o presidente da fundação pretende que um dia o evento de Criciúma chegue neste patamar e promova uma verdadeira integração social entre os colaboradores das mais diversas empresas da cidade. A gente foi em Indaial no início do ano, conheceu o projeto de lá, de Timbó, de Indaial, viu o evento que eles fazem lá já estão na 30ª edição, um evento que tem movimenta mais de 5 mil pessoas na cidade, e o nosso evento, eu acredito que já começa grande também por ter esse apoio do SESI, SESC, SEST. Canastra, dominó, bocha, futebol suíço livre, sênior, futsal, futevôlei, vôlei de quadra e vôlei de praia, masculino e feminino, além de equipes mistas, uma verdadeira festa do esporte. As inscrições já estão abertas. Todas as informações estão no site da Fundação Municipal de Esportes, criciúma.sc.gov.br/FME, e todas as fichas, regulamento geral, tudo está disponível lá, tudo que é necessário trazer. O responsável pela empresa pega essas informações, baixa, preenche, traz até a Fundação Municipal de Esportes, paga a taxa de inscrição, que é de R$200 para as modalidades coletivas e de R$15 por pessoa para bocha, canastra, vôlei de praia, futevôlei, dominó, e que são as modalidades individuais. Então traz essas informações, traz isso até a Fundação Municipal de Esportes e efetiva a inscrição. E em algumas modalidades ela é limitada, como na bocha, no futebol suíço livre, no futebol suíço sênior e no futsal. E que comecem os jogos. Inicia em outubro. No dia 9 de outubro nós vamos fazer o congresso técnico, onde vamos definir a data de cada uma das modalidades, mas futebol suíço sênior, futebol suíço livre e futsal acontecerão nas terças e quintas. As outras modalidades a gente vai priorizar fazer no final de semana para ajudar as empresas também. Toda quinta-feira, a jornalista Débora Correia apresenta o programa Primavera Saúde. No programa, que começa dentro de alguns instantes, mais um tema que irá tirar as dúvidas de muita gente. Confira.
Você já pensou em se recuperar de uma ferida ou hematoma com a fisioterapia? Pois é, equipamentos que antes eram usados na estética ou outros procedimentos por um fisioterapeuta podem ser usados também na regeneração da pele. A descoberta é de professores de Criciúma, que agora usam a técnica em hospitais e clínicas da região. No Primavera Saúde desta quinta-feira, nós conversamos com o fisioterapeuta Paulo Silveira sobre essa inovação. O tratamento de feridas, normalmente é realizado pelo vascular, pelo cirurgião plástico, pelo cirurgião abdominal, por qualquer cirurgião que for fazer uma incisão. E também pelo enfermeiro. Então, o profissional enfermeiro, ele é o profissional que tem o know-how todo em tratamento de ferida. Então, ele faz limpeza, desbridamento, troca de curativos, uso de coberturas. Então, em dezembro de 2018, foi publicado no Diário da União a atuação do fisioterapeuta, a habilitação do fisioterapeuta para tratar feridas e queimaduras. Então, a partir de dezembro, a gente já foi habilitado. E a gente aqui na região tivemos a oportunidade já em janeiro de 2019 a começar a usar esse tratamento inovador no Hospital da Unimed aqui e já com vários resultados aí até 40%, 50% de aceleração de cicatrização. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Eu sou o Paulo Silveira, sou fisioterapeuta da empresa Regenere. E hoje a gente vai falar um pouquinho da abordagem do fisioterapeuta na cicatrização de feridas. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.